Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Não Foi Sorte. Eu sou Luciana Danfer e hoje estamos aqui com um ator, comediante, roteirista, tem umas outras coisas, lógico, né? Mas Rômulo Belotti, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço pelo convite. Meu primeiro podcast, hein? Tô nervoso. Tô nervoso por quê, querido? Vamos falar muito. Um monte de gente fala que é o primeiro, aí depois quer ir em 10 podcasts, quando é um por semana. Porque você vai falando, vai saindo daqui, contando sua história. Mas aí já contou aqui, aí vai nos outros, tem que renovar, né? Não, são outras coisas, né? É verdade. Eu quero saber... Bom, primeiro, muito obrigada por você ter aceitado o convite. Você Fiquei muito convite. feliz, de verdade. A sua história, a sua jornada de vida, tenho certeza que vai agregar, inspirar muitas pessoas. Tomara. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre o seu encontro com a arte. Como é que foi isso? Foi uma decisão sua de atuar? Você descobriu pequenininho? Ou você, um dia, te apresentaram o teatro ou a televisão? Enfim, você ficou apaixonado? Como é que foi? Eu sempre assisti televisão com a minha mãe. Minha mãe diz que ela assistia os programas de televisão comigo, grávida de mim. Assistia Chacrinha, ela falava que chorava no final da Xuxa assistindo. E aí eu cresci com essa coisa da televisão muito forte, né? E aí, quando eu tinha 4 anos de idade, eu já dublava em casa, brincava, imitava os artistas. Gente. Minha mãe falava que com 1 ano de idade eu já andava, mas ela não sabia ainda. Ela falou que quando na hora do parabéns, eu levantei e saí andando. Aí ela falou, eu pensei, qual é a graça? Qual seria a graça sair andando só pra ela, né? Legal sair mostrar pra todo mundo que eu queria plateia, né? E tem uma foto, deu pequenininho com os braços assim, ó, pro alto, assim, batendo palminha. Todo mundo levou um susto. E eu sempre gostei muito de televisão e com 4 anos de idade eu falei pra minha mãe assim, ela dizia, né? Que eu falei pra ela com 4 anos de idade, assim, falei, mãe, um dia eu vou trabalhar lá do outro lado. E apontei pra televisão pra ela. E a senhora vai me amar muito. Aí ela falou, mas eu já te amo, meu filho. Eu disse, não, mas a senhora vai me amar muito mais, porque vai ter muita gente me amando também. Olha que pretensiosa essa criança. Uma criança visionária. Visionária, gente. Né? E criança profetizou, né? Criança profetiza, né? E ó, Deus escutou na hora. E minha mãe disse que ela ficou meio assim, tipo, meu Deus, será que ele vai querer trabalhar, ser artista? Mas como é que é isso? Pra onde vai? Quem é? Minha mãe não tinha ideia. Onde andam? O que comem? E 1985 era muito distante. Não era hoje em dia que você consegue falar com as pessoas pelo Instagram, né? Os atores não eram vistos, se você não morasse na Zona Sul, né? Os atores não eram vistos assim, né? Era uma outra realidade, era muito distante, né? E a gente tinha pouquíssimos canais também, né? Era Globo. Era uma programação muito restrita. Então ficava parecendo que se você não fosse pra ali, não tinha opção. E era aquilo, né? E era Globo, Manchete, SBT, mas sempre mais a Rede Globo, né? Com as novelas. E tal, mas era muito distante. Sempre Globo predominante. Predominante. Né? Mas eu gostava do show em si. Do show em si. Eu amava assistir Criança Esperança. Sonhava um dia participar. Tudo que tinha plateia, Tudo que tinha plateia eu amava. O especial da Xuxa. Aí com 8 anos de idade, a gente tava em casa. E aí veio uma trupe de teatro. Eu morava na Penha. Eu primeiro morava em Olaria, depois eu mudei pra Penha. E aí veio uma trupe de teatro na minha janela. Eu tava na janela, eu lembro nitidamente disso. Eu tava na janela e eu vi 4 palhaços vindo em direção. E eu não tinha medo, eu fiquei paradinho ali esperando. Aí minha mãe veio também, aí ele falou assim, não, vai ter teatro aqui, dia tal. E deram um panfletinho na minha mão. Aí eu fiquei, tipo, encantado. Eu falei, mãe, a gente precisa ir. Aí minha mãe me levou lá. Aí eu fiquei encantado, eu falei, nossa, que bacana, eu quero fazer isso. Aí minha mãe tentou me colocar no cursinho de teatro que tinha lá, né, nesse local, mas não podia pra minha idade, só podia de 12 anos, eu tinha 8. E aí ela encontrou depois uma seleção pra crianças, e aí eu comecei a fazer teatro com 8 anos de idade, teatro amador. Ah, começou bem novinho. Comecei com 8 anos de idade, eu parei com 12, aí depois retomei com 15 anos e estamos aí até hoje. Mas você chegou a trabalhar com outras coisas? Chegou a pensar em outra carreira? Eu só trabalhei, eu tive com 23 anos... Não, no decorrer da carreira, eu cheguei a fazer animação de festa com a galera do teatro. Não, mas tudo na área artística, Na área né? artística. Com 23 anos, com 23 anos eu tive uma crise, que acho que todo artista tem em algum momento, né, existencial. Eu falei, meu Deus, eu não posso ficar fazendo peça pra ganhar R$10. Sabe, eu não posso fazer peça pra ganhar... Porque eu já ganhei R$5 pra fazer espetáculo, né? Então eu falei, isso não é vida. 23 anos já de idade, eu preciso... Pagar pra trabalhar, que absurdo. Eu preciso pagar conta. E aí eu comecei a trabalhar na área comercial da Microlins.
porque um amigo meu era gerente de 9 unidades, Vinícius, aliás, Vinícius, um beijo, tá morando em Portugal agora. O Vinícius Chique. tá chique. Ele tem uma marca agora pra masculina. E ele era gerente de 9 unidades, assim, da Microlins, e eles precisam... Ai, falei nome, tem problema? Não. Não? E eles precisavam de alguém que que falasse inglês pra vender os cursos de inglês e tal, né? Lá dentro da Microlins. Aí eu entrei pra trabalhar ali, trabalhei 3 meses, vi 10 horas por dia, e aí eu vi que aquilo ali não era pra mim. Entrei na Chegou a faculdade de vender letras. cursos? Cheguei a vender curso lá. Eu ficava lá mesmo numa salinha, e aí tinha as meninas que traziam os clientes, que elas pegavam na porta, né? Eles entravam naquele aquário, era um aquáriozinho que eu ficava. Eu trazia no aquáriozinho, sentava, e eu conversava com eles, mostrava o livro, falava um pouquinho de inglês com eles. Eu falo inglês fluente, então eu conversava um pouquinho em inglês com eles e tal. Eles se encantavam e queriam comprar o curso, né? Mas eu não era bom, eu dava desconto pras pessoas, desconto que não existia. Tadinho do Vinícius. Vini, desculpa, eu já dei desconto, porque eu ficava com pena das pessoas, da história, entendeu? A pessoa falava assim, eu sou cabeleireira, sonho do meu filho a fazer curso de inglês. Eu dizia, então tá, minha senhora, o curso é R$1.000, mas eu vou dar 10 parcelas de 69 pra senhora. Chegava na hora, ele tá maluco, como é que você faz isso? Aqui, lá. Vou tirar do seu, então eu descontava. Péssimo vendedor. Péssimo vendedor. Eu queria que as pessoas tivessem oportunidade. E aí, mas só que chegou uma hora que eu vi que eu tava triste ali, porque a coordenadora, eu lembro que a coordenadora desse curso, ela tinha muita vergonha de ir nas salas dar recado. Recado do curso, né, gente? Desculpa. A partir do mês que vem, nananã, ela tinha vergonha. E pra mim, eu amava fazer aquilo. Era o meu momento de ter contato com a plateia, né? Então eu ia fazer piada com os alunos, então... Só que chegou uma hora... Só que as pessoas começaram a falar assim, menina, você tinha que fazer teatro. E eu já era ator. Já era. Aquilo me doía pra caramba, né? Mas eu já faço. Eu pensava assim, mas eu já posso. Você tem que fazer teatro, você é muito espontâneo, não tem vergonha, não. E aí chegou uma hora, um dia que eu fui pra faculdade de letras também, nessa época, que eu falei, eu vou ser professor de inglês também, né? Vou assim, ter uma vida, né? Normalzinha, né? Normalzinha, ótimo. Você normalzinho, como o pessoal falava, né? E eu fui pra faculdade de letras, e eu lembro que eu tinha um amigo que também era artista na sala, só que ele era F2L. Ele era, meu Deus, rapper. E ele virou pra mim, ele também tava ali perdido, igual a mim. Era eu e ele, perdidinhos ali. Ele também buscando ter uma vida normal. E a gente tava ali um dia... Se esforçando pra ter um diplominha, pra poder ter um saláriozinho todo mês certinho, né? Aí eu lembro que eu tava rolando uma prova, uma releitura, uma prova, uma coisa assim. Aí a professora falava, todo mundo tomando nota, e eu não entendendo nada. Eu não sabia nada que ela tava falando. Aí eu lembro que aquilo foi... Eu olhei pra ele e falei assim, cara... Eu lembro disso, eu olhei pra ele e falei, cara... Eu vou sair da faculdade, eu vou voltar pro teatro. E levantei da sala e fui. Aí ele, oi, Rômulo! E aí eu saí da faculdade, liguei pra minha mãe maravilhosa. Eu liguei pra minha mãe. Ai, gente. Falei, mãe, eu vou sair da faculdade, eu vou voltar a fazer teatro, porque eu não tô bem, eu não tô feliz. Aí ela falou, já tava demorando, né? E ela já tinha pago, meu amor, uns 6 meses de faculdade já. E a minha mãe era maravilhosa. Gente, ela já mãe... maravilhosa. Palmas. Ela tava demorando, né? Ela falou, não, eu tava vendo o seu tempo aí, porque eu tava percebendo que eu não tava afim, né? Não tem paixão, né? Quanto tempo na faculdade? Eu fiquei um ano. Bastante 2 tempo, períodos, né? ainda aguentei, né? Ainda aguentei um tempo. Na Microlins eu fiquei menos tempo, eu já tinha saído, já tava vendo umas coisinhas, mas eu fiquei longe. Pra dizer que tentou uma vida fora da arte. Mas ali eu tive certeza que não era. Aí eu voltei a me lascar, né? Como artista. Mas quando a gente encontra o nosso caminho, né? E eu tinha, na época, eu tinha montado antes um espetáculo que era o Sem Noção. Aí eu montei esse espetáculo com R$500. Era um espetáculo com Caraca, tirou leite de pedra. Era um espetáculo, eu e mais um amigo, e a gente cada um fazia 3 personagens diferentes, né? Monólogos com personagens, sabe? E aí a gente montou no Centro Cultural de Nilópolis, com ingresso a R$6, e o povo pedia pra pagar meia. Ai, gente. R$3, e as pessoas pagavam R$3. As pessoas pagavam R$3. Só que aí a gente apresentou lá, foi muito bacana, mas esse meu amigo desistiu da carreira. Ele desistiu porque ele tinha uma paixão por administração, e aí ele também queria aquela coisa, né, de... Eu entendo as pessoas que não aguentam, né, que não é que não aguenta, né, não aguentar é ruim de falar, não é aguentar, mas... Mas
É muito difícil, não tem o que falar, sabe? A gente É que parece que, às vezes, parece que não tem uma luz no fim do até a túnel. coisa começar a engrenar, É. às vezes demora. Para algumas pessoas é mais rápido, para outras pessoas demoram mais. No meu caso, foi mais batalhado, porque eu sou um cara de família humilde, que veio da Baixada Fluminense, então eu não cresci jogando squash no Leblon com a filha da diretora da novela. Você tá entendendo? Então eu não tinha uma galera à minha volta que pudesse falar, poxa, meu amigo aqui, dá uma olhadinha nele. Eu não tinha, então eu tive que bater nas portas e eu bati. Eu bati nas portas, eu fiz coisas. Olha, eu levei uma. Que você Ai, meu duvida, Deus. né? Será que eu falo isso? Lógico. Eu vou falar. Mas depois eu vou postar e você não me boicote. Eu vou falar. Então, Fala. Regina Casé. Regina Casé tinha um programa, né? Esquenta? Antes do Esquenta, eu acho. Antes do Esquenta, ela tinha um programa. Não E vou aí lembrar o ela. nome. É, 2009, eu acho, 2010, eu acho que é isso. E aí a Regina tinha esse programa que era de entrevistas. Não. Era o Esquenta. A Regina ia começar com o Esquenta. E ela deu uma entrevista pra Angélica no Estrelas. Isso em 2009. Eu assisti essa entrevista da Regina, e nessa entrevista ela falava assim, não, porque a Angélica andava com ela na Gávea, mostrando uma rua que ela morou quando era criança, e aí ela falava que agora é produtora do meu marido, nananã, Estevão Chavata, e eu falei, caraca, então peraí, então a Regina fica nessa rua aí, o marido dela tá ali, aí eu falei, pô, juntei lá com o K, falei, quer saber? Eu vou lá nessa produtora, lá conversar com o marido da Regina, e vai que eu encontro a Regina por lá. O que eu fiz? Olhei o programa na internet, congelei a imagem no momento que a Angélica e a Regina passavam por uma placa. Elas passavam por uma placa da rua. Eu anotei, porque ela não falava qual era a rua, né? Eu anotei e fui lá. Eu vi que a Regina gostava de... Olha, ai meu Deus, gente, não façam isso. Eu vi que a Regina gostava de... Eu acho que você tá certíssimo. Eu vi que a Regina gostava de banho de ervas. No meu quintal tinha umas ervas lá e tal. Comprei erva não. Peguei algumas ervas pra banho, comprei também as ervas e levei pra Regina com o meu videobook. Regininha. Levei com o meu videobook dentro. Era VHS ainda. As ervas, o videobook e uma cartinha assim meio que falando do meu trabalho, quem eu era, nananã. Levei lá. Aí cheguei lá, falei, eu trouxe um presente pra Regina. Aí encontrei com a Grace. Grace, um beijo. A Grace, eu acho que até hoje ela é assistente da Regina. Eu acho que ela ainda é. E aí eu deixei lá, não encontrei, fui com a Grace, deixei lá. E depois ela me ligou uma hora depois. Ai, meu Deus, o telefone tocou, é a Regina. Aí ela a Grace. Te ligou? Não, a Grace perguntando se a Regina podia. Dizer que a Regina tava viajando, se podia deixar na geladeira dela. Eu falei, pode. Regina nunca entrou em contato, hein, Regina? Tá me devendo essa aí, hein? Brincadeira, hein? Mas aí foi. Mas isso foi uma das coisas que eu fiz, né? Só que de tanto. Eu acho Fala mais. De coisas? Ah, meu Deus. Eu achei incrível, gente, porque, sinceramente, a gente não pode ter vergonha de lutar pelos nossos sonhos, cara. Não. E numa dessa vai que dá certo, a gente não sabe. Eu não tô, assim, o que ela poderia fazer? A gente não sabe. Existem infinitas possibilidades. Mas o importante também é que isso não te frustrou. Você foi lá e tentou. Fui lá e tentei. Qual era outro caminho também, né, naquele momento? Naquele momento não tinha outro caminho. E as portas pra mim meio que se abriram assim, porque nessas tentativas que uma porta grande se abriu e a minha vida mudou, porque começou a mudar, né? Porque eu fiz uma... Não, minha primeira participação em televisão foi depois que eu levei um fora de uma produtora de elenco. Me conta Mas disso. graças a esse fora que eu comecei a fazer televisão. Por quê? Eu tirei o DRT com 18 anos, né? 18 anos tirei o DRT, eu falei, agora eu vou fazer televisão. Foi difícil tirar o DRT? Pra mim foi. Porque... Peraí, não foi tão difícil não. Pra mim é porque eu esperei muitos dias, porque na época aconteceu alguma coisa que eu tive que esperar um tempo. Demorava. Só que eu tinha muito trabalho. Porque eu tinha, desde pequeno, né? Então eu tinha muito trabalho. Sim. Então eu não tinha feito escola, mas eu tinha feito muito curso livre. E aí eu acabava fazendo as peças, peça infantil demais. Fiz muita peça infantil. Então, quando eu tirei DRT, o provisório eu tirei fácil. O outro também, eu tirei fácil assim, né? Foi fácil, porque eu tinha muito material, muito trabalho. Então, mas quando eu tirei o DRT, eu falei assim, caramba, agora eu vou fazer televisão. Agora eu quero trabalhar. Agora eu vou fazer televisão. Agora vai dar certo. Aí eu fui na Record. A Record tava começando o REC 9 aqui no Rio. Tava começando ainda, era pequenininho, né?
E era REC 9 ainda. E aí eu consegui ser chamado pra fazer o cadastro lá. O cadastro é uma entrevista. Aí cheguei lá, deixei material, fui entrevistado e descobri o telefone de uma produtora de elenco, na época que tinha lá. E aí eu ligava pra essa produtora de elenco todos os dias. Eu ligava todos os dias. Não façam isso, tá? Eu ligava todos os dias pra essa produtora de elenco. Eu falava, oi, fulana, aqui é o Rômulo Belotti. Tudo bem? Então, tem alguma coisa aí no meu perfil e tal? Ela falava, não, Rômulo, olha, quando tiver alguma coisa, pode deixar que a produção entre em contato com você. No dia seguinte, mesma coisa. Aí depois eu falei, comecei a esperar uma semaninha. Aí chegou uma hora que ela falou assim pra mim, olha só, Rômulo, eu vou te dar uma dica. Não é uma bronca, é só uma dica. É chato. É chato você ficar ligando todos os dias pro produtor de elenco pra ficar perguntando, porque o produtor de elenco tem outras coisas pra fazer, entendeu? Quando o produtor precisar de um ator com seu perfil, a gente vai entrar em contato. Eu falei, tá. Não, obrigado pela dica e tal, né? Desliguei chateado e tal. Passou 3 dias, ela me ligou. Oi, Rômulo, pintou aqui um personagem pra você uma participação. E aí eu falei, tá vendo? Fiquei na cabeça dela, porque eu fui chato. Ela falou, vou chamar aquele chato lá, pelo amor de Deus, pra ele me encher. Aí no dia eu fui lá na sala dela, agradeci e tal. Ela, menino, não tá aguentando mais. E depois ela mesmo me chamou pra fazer outras coisas também. Gente, acabou ficando meio incrível. Eu fui, cara, eu vou dizer, tudo que eu conquistei, que eu venho conquistando, foi muito com o pé na porta. Porque... Batendo lá, enchendo o saco. Eu acho muito engraçado, assim, hoje, que as coisas estão começando a acontecer, as pessoas, às vezes, tipo, dizem assim, mas aí você também conhece fulano, e fulano é fácil, né? Aí eu fico pensando assim... Ainda falam isso, né? Eu falo, que loucura. É porque ninguém vê o corre, né? As pessoas só veem o... Mas é por isso que você tá aqui. O close. Porque eu acho muito importante a gente contar essa parte que ninguém vê, sabe? Todo mundo acha que... E, inclusive, eu te conheci já tem alguns anos. E quando eu te conheci, você não estava fazendo nenhuma dessas séries. Não. Você estava buscando, você estava no corre. Então, assim, é tão fácil a gente olhar na televisão e falar assim... mas aí ele deu sorte, né? Porque alguém olhou, ele estava lá fazendo nada. É porque alguém convidou. É difícil. Deu pra alguém. Sempre rolam uns papos assim. Eu acho que é muito mais cômodo você ter um objetivo, um sonho, e deixar ele numa caixinha, tipo, isso aqui é um sonho. Quem pensou como seria? Quem dera eu fizesse isso. Já pensou? É muito mais frustrante também. É mais frustrante, mas as pessoas acham que é muito mais cômodo do que você pagar o preço, ir atrás e abdicar de coisas. Porque a gente abdica de coisas, né? E a gente ouve muitas coisas. A gente é descredibilizado. Então, não é todo mundo... As pessoas ficam com medo, tipo, e se nada der certo? Uhum. E se eu não conseguir? E se, né? Como é que vai ser? Será que essas pessoas vão ter razão de dizer? Tá vendo? Falei pra procurar... Elas ficam ali esperando, né, que você dê errado ou que nada aconteça, porque no fim das contas é isso, né? O ator que não... Se você não tá vendo o que ele tá fazendo, ele é um vagabundo. Se você não consegue ver ele fazendo... Porque o artista em si, ele faz muitas coisas por trás... Pode fazer muitas coisas por trás das câmeras também, né? O cara, enquanto tá buscando ali o espaço dele, até o Paulinho Serra falou isso, eu fiquei um tempão como contra-regra e tal. Então, assim, você pode fazer outras coisas... Pra você estar no meio de alguma forma, encontrar uma brecha ali, mas se você não estiver na televisão, ou não estiver em cartaz, ou não estiver no cinema, você é o quê? Eu fiz esquenta do Multishow durante 2 anos, 2019, 2018, 2019, eu fiz esquenta do Multishow, que é o esquenta antes de começar a gravação, tem um comediante, né, esquenta na plateia, contando piada, conversando e brincando e tal. Eu criei um formato diferente pra eu fazer, porque eu não fazia stand-up, então eu coloquei... Vai me dando medo de eu falando essas coisas, porque eu vou falar de pessoas importantes. Enfim. Não, vambora. O que aconteceu? Vamos lá. 2018 ia ter uma série no Multishow, nova. E aí, o Maurício Manfrini, que é um anjo na minha vida. Maurício, eu te amo. Esse cara vem mudando a minha vida, sabe assim? Ele é um anjo. Maurício Manfrini falou... Mais conhecido como Paulinho Gogó. Como Paulinho Gogó, vulgo Paulinho Gogó. Ele falou, Rômulo, vai ter um esquenta, vai ter um comediante fazendo um esquenta lá no programa. O que você acha de você fazer e tal? Eles testaram alguns comediantes, mas a gente queria uma coisa diferente. O que você acha? Aí eu falei, acho legal. Ele falou, então tá, então vou te indicar aqui. Aí me indicou, mas o Maurício ele tem uma coisa muito boa. Ele não impõe, tem que ser fulano. Ele mostra. Ele mostra, eu conheço esse ator aqui, o que você acha?
ele nunca, ele não impõe, ó, vai ser o Rômulo, tem que ser o Rômulo, tem que ser fulano, tem que ser ciclano, até porque ele conhece uma gama de artistas, né? E aí ele me indicou, e aí a produtora de elenco entrou em contato comigo, aí eu fui pra São Paulo, chegou lá o Silvio Guindani, não me conhecia, maravilhoso, Silvio Guindani, Silvio, beijo. E aí o Silvio foi e falou assim, Rômulo, então, vai ter, antes de começar a gravação, vai ter, você vai ser comediante, você vai ser o comediante que vai esquentar a plateia, nananã. E eu falei, tá, mas vai dar tempo de eu botar a roupa da personagem? Ele, que personagem? Eu falei, porque eu não faço stand-up comedy. Ele, não, mas eles querem um cara do stand-up, porque no caso a plateia entra, você já tá no palco e tal. Eu falei, mas eu não faço stand-up, eu tenho uma personagem aqui, aí peguei a peruca e já comecei a fazer personagem pra ele, aí, cara... A Dona Glória? A Dona Glória. Ele falou, isso é muito bom, mas não é isso que a chefia quer. Mas vamos lá, eu vou te acompanhar junto com a chefia. E aí eu fui conversar com a... Peraí, meu Deus, como é? Elisabetta, que hoje ela é nada mais nada menos do que a diretora artística da Netflix. Ela que decide os programas do Brasil, então, pense, né? E aí eu cheguei na sala da Elisabetta, essa mulher poderosíssima. Só que eu cheguei, o bom, sabe por quê? O bom, eu não sabia o tamanho da Elisabetta. Eu sabia que ela era chefe ali, mas eu não sabia o tamanho dela. Então, por mais que eu estivesse nervoso... Que bom, né? Porque senão você vai ficar mais ainda. E eu cheguei, eu ainda fiz uma gafe, ainda brinquei com ela dei 2 beijos no rosto dela, tipo assim, ô querida, como é que você tá? Tá boa? Ela ficou meio assim. Tá de passagem. Fiz umas piadas meio assim, que hoje eu lembro, eu falo, meu Deus, que loucura. Que loucura que eu fiz, que loucura. Às vezes eu fico rindo sozinho, assim, vem aqueles flashes de memória, né? Eu falo, que loucura. E aí, eu lembro da cara do Silvio meio, tipo... Calma aí, vai devagar, vai devagar. E aí, o Silvio começou a conversar, né? O Silvio falou, olha... Elisabetta, esse aqui é o Rômulo Belotti, ele é um comediante ele é um comediante muito bom, participou do prêmio Multishow, nananã. Aí, e ele tem uma personagem, aí ela, quando ele falou personagem, ela já olhou pra outra moça que tava com ela e falou assim, mas a gente queria um stand-upper, né? Não era personagem. Aí eu já gelei, né? Aí eu peguei, meu instinto, eu peguei a peruca, comecei a fazer personagem pra ela. Ali, não. E ela começou a rir. Aí ela falou, gente, é diferente do que eu queria, mas é bom isso, né? Vamos testar. E aí eu mudei a cara essa cara da abertura, porque geralmente é um comediante stand-up, que a plateia vai entrando, ele entra ali e começa a conversar com a galera e brincar. Eu criei um pocket show. Então, virou uma coisa megalomaníaca, porque eles trouxeram... Quanto tempo lá antes? 2 horas? O quê? Quanto tempo era o esquenta? Com a plateia? Não, o esquenta com a plateia era tipo 15 minutos. Tá. E aí sempre que tinha um intervalo, o comediante entra pra conversar com a plateia, entreter ela também, né? Só que eu criei essa coisa do pocket show. E aí, elas falaram, o que você vai precisar? Eu falei, eu preciso de música, porque é uma personagem. Então, eu queria que ela entrasse lá de trás, como surpresa, porque as pessoas não vão esperar um personagem entrando. Então eu entrava pelo cenário. Olha que abusado. Eu entrava pelo cenário... Os pré-requisitos para trabalhar nesta emissora. Mas a minha ideia era tipo assim, era só ter um som, alguém que colocar, o rapaz sonoplástico colocar um som, uma música, né? E aí no dia da gravação, primeiro dia da gravação, cheguei lá, eles me apresentaram uma DJ, olha, Rômulo, eles contrataram uma DJ maravilhosa, Vivi, que é a DJ lá de São Paulo. Tava mandando já, hein? Eu fiquei chocado. Ele cheguei lá e falou, olha, Rômulo, isso aqui é a Vivi, a DJ, ela vai trabalhar com você. Eles contrataram uma DJ só pra... Mas não precisava. Porque era só a pessoa soltar uma musiquinha. Mas eu pensei, cara... Eu vou ter que aproveitar essa DJ, né? Porque... Ela tem que ter função, não pode ser... E aí ela foi maravilhosa, porque ela também tinha ideias. Então a gente começou a criar coisa. A parada foi ficando maior. Sabe assim? E era muito legal de fazer. Só que a produção toda vinha assistir. Eu olhava pro lado, tava todo mundo aqui no escritório assistindo. Ninguém trabalha mais. Todo mundo vinha assistir a abertura e foi ficando muito legal, assim. Aí o pessoal da Globosat começou a me conhecer também mais. O primeiro programa que eu fui fazer teste na Globosat, cheguei lá, tinha uma galera pra assistir o teste, porque já o pessoal, oi, Rômulo, todo mundo conhecia, não conhecia as pessoas. Eu assisti a gravação com você lá no Multishow. Eu falei, tá, que legal. Mas só que chegou uma hora que eu queria mais. E aquilo ali não tava mais me deixando feliz,
sabe? Eu fazia, mas eu queria estar Você do queria outro um lado. elenco Eu principal, queria né? estar no Você queria... elenco. Até Aí porque essa parte do esquenta não vai ao ar, né? não vai ao ar. E aí aquilo começou. Eu comecei a querer mais. Aí, né? Você vai numa porta, você vai na outra porta. Aí eu falei, cara, eu acho que ano que vem, ano seguinte, eu não vou fazer mais, não, porque Não tá te não bastando, né? tá, não tá. E o dinheiro é bom, a gente precisa de dinheiro, né? Mas eu não escolhi ser artista só pelo dinheiro. E aí eu não Não, e é um queria. aprendizado também, a gente tem que saber o time ali, né? Se É, você aprendeu bastante, acha que tá entendi. suficiente, buscar outros caminhos. Total. E Ok. eu aprendi muito. A equipe, eu amo os câmeras, a gente ficou. Eu fiquei muito amigo da galera. Então me bastou aquele tempo, assim. Eu falei, agora eu quero elenco, então eu vou dar um tempinho, vou dar um Mas você tempinho. chegou a falar isso lá? Falei, Porque podiam te aproveitar, né, eu pra algum falei. Eu programa. falei, aí cheguei, aí o Rodrigo Santana me convidou pra fazer o Tô de Graça. E aí eu fiz o Tô de Graça, uma participação que ficou muito legal, que volta e meia me reconhece, né, por essa participação, porque reprisa que ficou bem bacana, que eu fiz o Mariano, que era o peguete do Eu vi esse Maicon. Tu viu esse episódio. episódio? Vi. Volta e meia na reprise, as Você... pessoas. Tem gente que me para pra falar disso. Eu Aquilo ali foi vejo muito muito Sou de legal. Graça, né? Eu acho muito Aquilo ali engraçado. foi muito legal, gente. E o Tô de Graça é um elenco muito bacana, É. né? O Rodrigo, a Evelyn. A Evelyn não tinha. A Evelyn. Todos eles são incríveis. Tem uma cena de briga, você viu aquela cena de briga com a Evelyn, De que eu quem? pego a peruca, que eu pego o cabelo, amarro o cabelo pra brigar com ela, falo, vem! Aquilo não tinha aquilo, não tinha aquilo. Aí, aquilo foi uma maluquice de último. Tinha lá briga, aí eu virei pra Evelyn e falei assim, eu nem sei se é Evelyn Castro, maravilhosa. A Evelyn muito generosa, né? A Evelyn, como é que vai ser essa briga aqui? Aí eu olhei aquela briga assim, eu falei, pô, essa briga aqui tá muito, né? Muito briguinha, vamos fazer essa briga aqui legal? Aí ela falou, vamos, qual a ideia? Eu falei, pô, e aí se na hora a gente ficasse se encarando, e aí eu resolvesse amarrar o cabelo e tal, e a gente foi, ensaiou, e aí na hora eu mostrei pro Rodrigo, a gente passou a cena pro diretor, né? Ele riu, as câmeras riram no ensaio, e aí o personagem era uma coisa, olha isso, o personagem era uma coisa, aí na hora no camarim o Rodrigo falou assim, cara, do jeito que você tá fazendo, esse personagem tá diferente, ele não pode estar com esse figurino aí. Aí ele falou, que se você botar o shortinho da Graciane? Porque, porque eu fiz bem barraqueiro, sabe? Você botei ele bem barraqueiro e tal. E aí foi o máximo, porque até hoje, quando as pessoas me veem de vez em Foi um quando, só? reconhecem. Foi um só. É porque reprisa muito esse. Eu acho que reprisa de vez em Eu quando. achei que fosse... podia ter Eu sido acho que ele mais. ainda reprisa. É porque o Michael de tem vez em 200 quando. não. O Michael tem 200 namorados. Cara, eles são maravilhosos demais. E eu fiz a participação do Dono do Lar também, que eu fiz que é do Paulinho Gogó, né? Do Maurício Manfrini. Eu fiz o Chaminé, que era um amigo do Cris, que é o cunhado dele, né? Que é o cunhado vagabundo dele. Eu fiz E aí o Chaminé... Tinha um episódio que o cunhado dele tava bombando, dançando no Instagram. Dançando axé no Instagram. E aí a Patrícia Travassos tem uma personagem que é a Megera. Aí a personagem da Patrícia Travassos desligava a internet. E aí ele chamava um amigo dele que também tava começando a bombar no Instagram, que era o Chaminé. E aí eu fui o Chaminé, que era o cara também que aparecia no Instagram dançando axé. E foi muito legal também de fazer. O Maurício Manfrini é muito importante na minha vida, né? Paulinho Gogó, porque ele é um... Abriu algumas portas Ele abriu pra algumas você, portas né? pra mim no Multishow. Eu fiz o prêmio Multishow, né? Depois que eu fiz o... Mas onde vocês se conheceram? Então, minha mãe era muito fã do Paulinho Gogó. Muito fã. Daquelas que ficam vendo vários vídeos de madrugada, assim. Você sabe que o meu marido, ele pegou isso do meu sogro. Porque meu sogro é apaixonado pelo Paulinho Gogó, assim, de rir de passar mal, assistir tudo. E aí, meu marido, quando a gente deita pra dormir, ele bota no YouTube e fica lá rindo sozinho, a ver um vídeo atrás do outro. Ele via muito a Praça é Nossa, né? E aí, depois que saiu, agora tem que procurar os vídeos e tal, né? Mas a Praça é Nossa, todo dia pegava lá. Minha mãe era essa pessoa. Viciado, mas só o quadro do Paulinho Gogó. Minha mãe era essa pessoa. Ela via um atrás do outro. Os fãs do Gogó são assim, muito fiéis. E minha mãe era essa pessoa. E 2012, eu conheci o Paulinho Gogó, mas eu nunca tinha parado pra ver muita coisa dele, né? Porque já tava no corre, enfim. E aí um dia eu lembro que eu fui pra cozinha fazer alguma coisa. Minha mãe tinha uma salinha que ela tinha um computador dela, tipo um escritóriozinho, em frente à cozinha. E eu vi minha mãe gargalhando, 3 horas da manhã, gargalhando. Eu falei, mãe, que a senhora tá gargalhando aí? Aí ela falou, é o Paulinho Gogó, eu amo, morro de rir com ele. Olha isso aqui.
Sabe as piadas decoradas. Sabe, de cor, sabe. E assiste de novo e ri de novo. ri de novo. É assim mesmo. Aí eu olhei, eu achei o Paulinho Gogó, achei engraçado, né? Mas passou. Aí um dia eu cheguei, tava fazendo terapia do riso no Miguel Falabella, no Norte Shopping, terapia do riso. Várias temporadas. Fiquei lá 6 anos com eles. Quando eu cheguei no teatro pra fazer a terapia do riso, a gente fazia no horário alternativo, que era das 11 horas da noite. Quando eu cheguei no Miguel Falabella, que eu olho na porta do teatro, tá lá, estreia do Paulinho Gogó. Era ele ia estrear no Miguel Falabella. Aí eu falei, caraca, Paulinho Gogó, minha mãe ia ficar doida. Aí eu fui pro camarim, né? Lá o camarim, a gente sobe a escada, desce, já sai no camarim. Conheço bem, Conhece estudei bem, muitos né? anos lá. No Falabella, lá com o pessoal? Ai, que legal. Eu fiquei lá vários anos e sempre tava em cartaz de terapia do riso. Só que terapia do riso era no horário mais tarde, né? É o das 11 horas, que é quando eu entrei. Aí quando eu desci a escadinha pra ir pro camarim, quem que eu encontro, tipo assim, se ajeitando antes pra entrar pro palco? O Paulinho Gogó, o Maurício Manfrini. Aí eu falei assim, cara, a minha mãe, ela é louca por você. Ela assiste seus vídeos todos os dias de madrugada, ela vira à noite lá assistindo. Aí ele falou assim, chama ela pra vir me assistir, minha convidada. E aí eu lembro que nesse dia ela ainda falou com ele por telefone e tal, passou. Aí eu já tinha montado, lembra aquele meu espetáculo que eu montei com R$500, o Sem Noção, que eu falei? Já tinha acabado aquele espetáculo já, né? Eu não tinha grana pra montar e tal. Aí eu comecei a viajar na maionese, intuição. Eu falei assim, caramba, queria tanto voltar com Sem Noção e fazer ele aqui grande, sabe? Aqui no Miguel Falabella, para as pessoas verem, né? Com mais amigos, e mais 2 amigos que eu já tinha em mente. Aí o Coreia, que é o Contra-Regra, maravilhoso, lá, né? Deve ter uns 30 anos que ele... Coreia mora ali, Miguel Falabella. Se ele sair de lá, o Miguel Falabella morre. Morre. Aí o Coreia falou assim, por que você não fala com o Paulinho Gogó para ele dirigir a sua peça? Porque além dele ser um grande comediante, ele ainda vai trazer possibilidade de patrocínio para você. Aí eu falei, caramba, seria maneiro, mas ele não me conhece. Aí ele falou, não, deixa que eu falo. Eu falei, não, deixa que eu falo, é melhor falar. Porque senão eu conheço o Coreia, né? Fala, pô, ajuda o cara. Eu falo, não, deixa que eu falo. Mas o Coreia ele tem voz ali, né? Tem voz ali, mas eu preferi que... Porque o cara ele não me conhecia, né? Não ia te E vender quantas como você pessoas... queria, E quantas né? pessoas não param essas pessoas, né? Aí eu falei, deixa que eu converso com ele. Aí acabou o espetáculo dele, eu esperei acabar o espetáculo dele. Enquanto ele vinha, eu falei assim, posso falar com você rapidinho? Ele, vem rapidinho falando comigo, porque eu vou trocar de roupa pra tirar foto com as pessoas. Aí eu entrei no camarim com ele, eu falei, não, eu tinha um espetáculo chamado Os Sem Noção, que eu montei no Centro Cultural de Nilópolis, aí tocando de roupa, ele, Aí daqui a pouco ele falou assim, faz o seguinte, me fala o horário do seu espetáculo que eu anuncio quando acabar o meu espetáculo. Eu falei, não quero que você anuncie meu espetáculo, quero que você dirija. Ele, oi? Aí eu falei, Aí ele, ousadia! Aí ele meio que tentou, tipo, sair. Ele fala que não, ele diz que não, mas tentou. Ele tentou meio que sair, ele tipo assim, então, cara, olha, quando eu tinha a sua idade, eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou te mandar um vídeo da primeira montagem que eu fiz, pobrinha, do espetáculo. Se você gostar, a gente pode conversar? Ele falou, eu vou ser bem sincero, tá? Eu falei, tá bom. Aí me passou o e-mail dele, e eu mandei o vídeo pra ele da primeira montagem, né? Que eu fazia o papagaio afrodescendente. Mandei uma cena que eu fazia o papagaio afrodescendente. Mandei pra ele. No dia seguinte, quando eu cheguei... Aquela cena do Multishow? Que eu fui no Faustão, do Quem Chega Lá. Eu vi. Aí no dia seguinte, quando eu cheguei lá no teatro, que eu bati na portinha do camarim dele, que eu abri... Aí ele, entra, senta aqui. Aí ele, bom pra caralho, vou dirigir, mas vou querer ganhar dinheiro, fudeu. E aí ele pegou esse meu espetáculo pra dirigir, esse espetáculo que eu não tinha dinheiro. Ele pegou esse espetáculo, eu tinha anúncio com vídeo no jornal de meio-dia do SBT, durante o intervalo. A gente saiu, teve matéria no dia, a gente viajou, muitas portas se abriram pra gente. Que delícia, E ele passou a ser um grande aliado, assim, um grande padrinho. Eu falo que ele é padrinho, sabe, assim. E ele é dessas pessoas que, na minha vida hoje, ele é esse cara, tipo assim, que se ele vê alguma coisa que ele não gosta, ele liga na hora. E fala, que bom que ele assistiu, né? Porque tem gente que fala que vai ver e não... Não, ele ia de surpresa, ele ia na plateia de surpresa, ficava lá em cima, quietinho, né? Quietinho, porque senão a plateia enlouquecia com ele. Ele ficava quietinho de surpresa, capava a peça, pum, ele aparecia lá no camarim, ó. Aparecia, que porra foi aquela na cena lá tal? Mas não era igual sempre, não? O quê? Era, mas a gente às vezes é ator, né? Comediante. Às vezes quer mexer numa coisinha ou outra. E às vezes. Hoje eu vou fazer diferente. Eu vou fazer diferente. E ele até hoje, ele é um aliadão, assim. Na minha vida, ele é muito importante, assim. Muito parceiro, muito né? parceiro. E hoje, agora 10 anos, né, que a gente se conhece, né?
10 anos, minha mãe faleceu 2 anos atrás. E é muito doido. Ai, me conta como foi ela conhecer o Paulinho Gogó. Minha mãe, quando ela conheceu, minha mãe, ela nunca conseguiu ver o Maurício e ficar normal, assim. Né? Pra ela, era sempre uma sensação de, tipo assim, é Deus, ela não sabia botar a mão, era muito fã. Ela sempre que via, ficava com o olhinho brilhando, sabe, assim. E depois, e viu várias vezes, porque depois que fomos ficando amigo, né, ela viu algumas vezes, foi na gravação do programa, e hoje em dia... Tinha muito orgulho de você, né? Oi? Ela tinha muito orgulho de você. Tinha muito, assim. E ela chegou a ver ela chegou a me ver no Quem Chega Lá, do Faustão. A gente foi muito parceiro, muito parceiro. Só que hoje em dia eu tô lá com ele, passei agora novo na família, no sítio dele, que é um lugar que ele leva só as pessoas muito próximas, né? A família fica. E pra mim é muito, muito louco, né? Tipo, fala, caramba, que doido, né? 10 anos atrás minha mãe tava assistindo esse cara. Porque você teve a coragem de fazer um pedido que tudo pensa. Existe um milésimo de segundo ali que você fala assim, não vou pedir, porque é muita maluquice. Eu chegar pro cara que é consagrado, sabe? Dirige minha peça, que maluquice. Sem dinheiro? Prefiro nem sem ter 100 reais para dar pra ele? Não, porque realmente, ainda bem que você fez esse vídeo aí lá no passado, né? Também tem isso. Tinha as filmagens. Acho que, sabe, tem um momento ali que você pensa, não, cara, é muita doideira. Eu chegar pra uma pessoa e falar isso, a pessoa... Aí qual o risco da pessoa me dar um fora, de eu fechar uma porta? Mas você sabe que eu não pensava nisso? Não, você não. Hoje, porque você é o cara que não tem esse medo. Mas eu tô falando que tem um lugar ali que é muito mais fácil a pessoa falar assim, tá maluco? Hoje eu vou tenho, fazer isso. Mas sabe o que acontece? Eu acho que hoje, por estar mais inserido no meio, conhecer as pessoas e ter visto também um outro lado de algumas pessoas, hoje, com essa consciência que eu tenho hoje, eu não faria. Mas naquela época eu achava que todo mundo era muito legal. Sabe assim, eu acreditava em tudo que eu via na televisão, acreditava que as pessoas eram aquelas pessoas que aquilo que as pessoas falam na televisão é o que elas pensam, é como elas são. Então eu tinha uma pureza também, e essa minha pureza, inocência, né, nesse sentido, me impulsionava. É um ser humano, né, vai me abrir portas. Né? Porque assim, não foi só assim que eu tive não, tá? Eu tentei muitas portas também que não se abriram. Mas assim, faz parte, beleza. Hoje em dia eu encontro com essas portas, às vezes, essas portas que eu bati, de vez em quando eu encontro com essas portas e tal. Eu sinto que elas ficam meio... Eu fico assim, será que ela lembra? Porque faz muito tempo, né? Tomara que não. Eu acho difícil não lembrar, porque é um rosto que muito não. específico, assim. Você é uma pessoa marcante. Eu acho. Eu lembro de você esse espetáculo agora que você falou. No Terapia do Riso? Sim, porque eu tava lá sempre. Você usava uma peruca, não usava? Sim. Fazia a Tia Glória, eu fiz a Branca de Neve, fiz vários... Não, é porque foi mudando as todos temporadas. Na verdade, todos os personagens usavam peruca. Eu não me lembro de... Assim, minha memória foi ficando ruim com... Era o Israel Linhares, a Ellen Suk. Mas eu assisti algumas vezes, assim, depois de ensaios e tal. Eu ficava muito tempo lá, né? Você chegou a ver algumas coisas? Vi bastante coisa. O Rodrigo Santana ficou em cartaz lá há muito tempo. Antes dele ir pra televisão com Suburbanos. Eu sempre assistia lá. Aí tinha o grupo de pagode lá. Eu sempre assistia também... lá de cima. A gente que é aluno, quer ficar sugando as coisas, né? E eu estudava lá e eu tava sempre sugando um pouquinho de cada. Nessa época do Suburbano, você ainda não frequentava o Miguel Falabella, ainda não. Mas você sabe que era um grande sonho meu trabalhar num espetáculo Miguel Falabella, no Teatro Miguel Falabella. Eu lembro que adolescente, assim, tipo, 16 anos. Porque lá é gigante, né? Gigante, assim, pra Zona Norte, né? Que quase não tem teatro E muita peça conhecida ia pra lá. Eu lembro de ver a Terapia do Riso, uma fila enorme pra assistir Terapia do Riso. Eu lá no shopping com uns 16 anos e vi uma fila enorme pra assistir Terapia do Riso. Eu fui fazer terapia, eu tinha 25 anos quando eu fiz Terapia do Riso. Participação. E aí eu fui fazer uma participação, eu fui fazendo participação, ficando. Chegou uma hora que eu fiquei no elenco com a galera. Mas eu acho que a minha trajetória, assim, quando eu olho pra trás, eu vejo, assim, que foi muito de fé. Eu tinha uma certeza de que as portas iam se abrir de alguma forma, de algum lugar, assim. Então, se você não parasse de buscar, ia acontecer, né? Eu acho que eu tinha uma certeza que ia acontecer. Claro que pra mim era mais difícil do que pra algumas pessoas, né? Quando eu comecei a andar mais com a galera da Zona Sul, pra fazer cursos na Zona Sul, né? Eu via que tinha uma galera que conseguia... não estava tão preparada, mas conseguia com muito mais facilidade oportunidades.
queimavam essas oportunidades, não ligavam, não davam tanto valor para essas oportunidades, mas eu comecei a perceber ali, tipo, existe uma... Tem um lugar ali, né, que... existe uma barreira aqui, Ah, sim. mas eu falei, não vou, mas eu não me deixei abater, sabe, assim, não me deixei abater. Eu acho que a comédia na minha vida, ela entra nisso, assim, eu acho que eu superei muita coisa através da comédia, muita coisa que, por exemplo, assim, claro, o racismo existe, né, mas eu lidei e lido com ele, né, de certa forma, mas eu acho que pra mim, pelo fato das pessoas sorrirem com a minha arte, eu acho que eu tenho uma certa passabilidade em alguns momentos. Tive, não sei, posso estar enganado, sabe, assim. Então, por exemplo, nessa época de Zona Sul, eu não tenho nenhum... não tenho memória de me sentir excluído daquela turma que fazia parte, que eu fazia parte, assim, de teatro, né? Por eles ali. A circunstância, sim, óbvio, né? Era muito diferente, né? Por exemplo, os meus colegas faziam teste, a maioria, eu acho que eu era um dos únicos, lá onde eu fazia teatro, eu devia ter 2 negros, 2 ou 3 negros. Eu lembro que quem fazia teatro também lá era a Luana Xavier, que hoje em dia é apresentadora do Saia Justa. Ela também, ela era de uma turma também. Eu fazia aula de street junto com ela, a mesma turma que ela. Aí eu lembro que tinha a Luana, eu via a Luana de negra, a Luana, mais uma menina lá que ela era muito, marquei muito ela porque a irmã dela tava nos outdoors da Vela na época. Era modelo e tal. Só que assim, óbvio, é onde eu senti o impacto do racismo. Nisso, porque era estranho, né? Toda a galera à minha volta, que era branca, fazia teste toda semana e eu, na época, não fiz nenhum teste. Eu não era chamado pra nenhum teste. Aí cai nessa coisa do perfil. Ah, você não tem perfil, mas não tem perfil, de repente. Né? Mas não tem perfil porque não abrem porta pra esse perfil. Sim. E tinha um diretor também que uma vez falou pra mim assim, naturalmente, assim, ele falou, como é que ele falou? Ele falou, Rômulo, você é maravilhoso, você é muito bom ator, assim, você é engraçado. Só que você é negro, isso te limita. Olha que loucura. Mas na época não, eu acho que eu não tinha. Gente. Hoje eu lembro, hoje eu lembro disso hoje. Caramba. Aí eu vou até então revogar isso que eu falei agora há pouco. Mas, sabe, na época não me batia como racismo, porque eu não tinha letramento racial, como eu acho que eu ainda venho... Na minha família não se discutia muito a respeito disso em casa, né? A gente, na verdade, assim, ele pode até... De repente ele quis dizer que não tinha muitos papéis pra você, porque realmente o mercado foi abrindo com o tempo. Sim. Mas ainda assim é uma frase horrível. E ele poderia acabar com a sua carreira ali naquele momento. Não, mas... Sabe, tipo... Você, ok, não tem espaço pra mim, não vou fazer isso. Ele falava, cara, não tem, o problema é que não tem, como é que fala? Foi isso mesmo. Aí ele falou, você vê, quando bota preto, é pra ser bandido. Então, tipo assim, isso te limita. Se você fosse branco, você podia ser, porque, por exemplo, você vai fazer filho de quem na novela das 9? Não tem. Você vai ser filho do Tony Ramos, da dona da empresa. Essa conversa... Ocorreu. Caramba. Naturalmente. Só que ali eu lembro que foi quando eu comecei, eu falei, caramba, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, né? Que realmente o dono da empresa... Como é que tu ficou? Então, eu acho que o fato da minha inocência, vamos colocar assim, me blindou. Porque eu achei que fosse, não é bem assim também não, né? Mas me fez pensar um pouquinho, eu falei, realmente, né? O dono da empresa na novela é branco, é o Tony Ramos, né? Mas de repente eu posso ser o filho adotado, que começa a vir esses lugares assim, né? E como eu via muitas séries lá de fora, o Maluco no Pedaço e tal, eu acho que aquilo ali me dava uma esperança de que no Brasil, de repente, em algum momento, tivesse essas portas com mais galera preta, como hoje em dia tem, né? Mas ainda temos um caminho longo, porque, né, ainda não é o ideal. Tá bem longe, né? Tá longe ainda, mas não é como era antigamente, porque eu lembro que na minha infância eu não tinha apresentadora preta, não tinha apresentador preto, não era como eu ligar a televisão e ver uma mulher negra, uma senhora negra fazendo a matriarca da família rica, não tinha isso, né? Era sempre com uma bandeja na mão, a senhora negra era sempre com uma bandeja na mão, o cara preto era sempre com uma arma, nos filmes também, então mas eu acho que hoje em dia existe, acho que só o fato das pessoas falarem a respeito, que não se falava antigamente, falava, no Brasil não tem racismo, amor.
O Brasil não tem racismo, sai lá fora que a gente é tudo miscigenado, mas entra pela porta de trás, por gentileza. Era uma coisa muito velada, Sim, né? senhor. Lá fora É. foi uma coisa meio declarada. Mas eu não parava pra olhar pra esse lado, sabe? E eu lembro que, como eu fazia comédia, quando eu fazia com essa galera que tinha grana, assim, as pessoas adoravam que eu estivesse junto, os pais admiravam e falavam, não, vem aqui pra casa. Então eu não tive, eu não, isso, mas eu sou uma exceção. Deixar bem claro que eu realmente sou uma Uhum. exceção, né? Eu não tive experiências de violência policial, né? Por ser negro. Mas é óbvio que a gente percebe, né? Alguns olhares de desconfiança, às vezes. Eu tenho uma coisa, por exemplo, que hoje em dia, que eu reparei esses dias, que eu falei, caramba, engraçado, quando eu tô na Zona Sul, no Leblon, e se tem uma senhora na minha frente branca, eu dou um espaço pra ela andar um pouquinho mais. Mas isso era automático meu. Eu falei, em algum momento, né? Você se blindando, né? De você passar por um constrangimento, né? Aí eu falei, caramba, que loucura, né? Eu Na falei, verdade, você achar que existe a possibilidade, né? De... porque eu já ouvi histórias, né? Eu já ouvi e vejo histórias, né? De gente Hum. sendo seguida por seguranças e tal. Só que eu acho que. Segurança negro, né? Olha que É, loucura. sim. O que mais se vê? Tem Não, gente, o Brasil é uma hipocrisia sem é fim, uma né? hipocrisia. Sim. Mas tudo bem. Mas só que a comédia me blindou de muita coisa, eu acho. E me deu muita coisa também, né? Me deu oportunidades que eu não sei que se não fosse a comédia, se não fosse o teatro, eu teria. Né? Hoje em dia, agora as coisas estão caminhando. Eu acabei de fazer um filme maravilhoso na Amazon Prime Video, que pra mim... eu tô muito empolgado, tô louco pra assistir, que é o Paulinho Gogó 2, Top Love, Só e Bem Acompanhado, que é ele e os amigos. E Só projeto grande, né? Que bacana. esse é muito bacana, porque eu nunca tinha feito uma superprodução assim, né? Amazon Prime Video, sei lá, mais de 100 países e um personagem legal. A gente fizemos cenas incríveis, assim. Nossa, tem cenas ali que eu falei, caramba, que doideira. Eu Cheguei me nesse via lugar, criança, hein? eu via a minha criança ali, tipo, relembrando, né? Caramba, como eu sonhei, né, em fazer isso. Eu lembro quando eu era pequeno, eu sonhava muito com gravando. Eu falava, o diretor falava, gravando! Silêncio no set. Isso é muito. O Edu é assim, direção, né? Eu lembro que todo dia de gravação, quando o elenco entrava, o Edu falava, gente, elenco no set, silêncio. Eu falava, gente, eu já vivi isso aqui. Mas era isso, Na minha né? cabeça. Era a minha cabeça de infantil, né? E as crianças, a plateia, né? Subir num palco pra 1.000 pessoas, 1.100 pessoas. Eu fiz agora com o Paulinho Gogó, nós fizemos Juiz de Fora, 1.100 pessoas, um teatro lindo. Uau. Fizemos ali no Vila de Mall, aqui na Barra. Também era no Multiplan, eram mais de 1.000 pessoas por dia. Então é muito louco. Que Tipo, sonho, né? Que sonho. teve um dia que eu tava no palco, e aí eu olhei pro lado assim, no Multiplan, mais de 1.000 pessoas, eu olhei pro lado assim, e aí eu vi o meu rosto tava no telão. Tinham 2 telões, um em cada lado. Eu tive um baque, assim, sabe? Sabe assim, um flashback, assim? Eu tive um baque, eu olhei... Aí eu voltei, eu lembro, mas pra mim, foram 5 segundos, deve ser, tipo, sabe assim, mas pra mim aquilo foi 1 minuto, porque me causou uma... Você voltou lá atrás, caraca, né? Eu falei, caraca, olha quanta gente aqui. Mas é muito doido que você tem um lugar que a gente vai realizando os sonhos, e eu faço um exercício muito assim, tipo, eu antes de entrar no palco, eu sempre dou uma lida no meu texto, não importa quantas vezes eu tenha feito. O Paulinho Gogol Maurício, ele até brinca comigo, me sacaneia pra caramba por causa disso, porque eu faço muito isso. Eu vejo, releio o texto inteiro e eu preciso ficar 1 minuto, pelo menos, sozinho, só, sem falar com ninguém, que é um momento que eu agradeço, todos os dias eu agradeço. Agradeço por eu estar fazendo o que eu amo, agradeço pela plateia, agradeço pelas oportunidades, agradeço. Eu vou agradecendo antes de entrar em cena, sempre faço isso. Sempre faço isso. E aí agradeço por tudo, pela luz, porque eu sempre sonhei em viver isso. Então eu não posso deixar que isso seja mais um dia no escritório. É mais um dia de trabalho, porque não é. Não é. E eu penso na pessoa que se programou pra ir assistir o teatro, porque ela pegou, separou uma roupa, ou às vezes comprou uma roupa e convidou um amigo, guardou um dinheiro pra poder comprar aquele lugarzinho na plateia, né?
E eu não posso chegar no palco e fazer de qualquer jeito pra essa pessoa. Né? Então eu tenho que dar o melhor. Então, pra mim, todo dia é uma estreia. Por isso que todo dia eu fico muito nervoso. Porque eu quero que essa pessoa saia feliz e realizada e, tipo, contente. Fala, nossa, foi muito bom. Né? E abrir um show de um ídolo nacional como o Gogó é uma responsabilidade muito grande. Porque as pessoas estão esperando pra vê-lo. Pra ver o ídolo delas, que é ele. Eu sou um extra, entendeu? Então eu preciso entrar... E elas não pagaram pra me ver. Então eu preciso entrar ali e falar, gente, tipo, mostrar pra ela, ó, vai ser rapidinho, eu sou legal, tal. Só que não vai ser rapidinho. Botar a energia lá no alto. Pra elas continuarem animadíssimas. E tem que ser bom. E ele sempre falou pra eu fazer stand-up comedy. Ele sempre falou, você precisa fazer cara limpa. Isso desde que ele me conhece em 2012. Perdão. Ele sempre falou, você tem que fazer cara limpa. Você tem que fazer... Porque você vai ver que é muito mais prático. Que não precisa sempre carregar mala, cenário. Você, o microfone e as suas histórias. Só que eu achava que não era pra mim. Eu falava, ai, não é pra mim é personagem e tal. Mas a pandemia mudou tudo isso, né? A pandemia veio pra tirar a gente da zona de conforto. Muito. Eu não sabia quando ia voltar a terapia do riso com personagem, eu não sabia, não tinha previsão. Não sabia nada, não tinha previsão de nada. Um dia era 2 semanas, no outro era uma quarentena, e aí de repente 2 anos de pandemia. E aí só que eu queria voltar a trabalhar. Aí no meio da pandemia, em 2020, eu fui chamado pra fazer um filme, um papel pequenininho, bem pequenininho mesmo, quase figuração num filme maravilhoso. Com a Letícia Colin, a Bárbara Paz, e o meu personagem era... A Letícia Colin tinha um restaurante, eu era sous-chefe, então eu ia ficar com ela ali. E era uma grana muito boa, então, tipo, foi um presente de Deus. Só que eu queria mais, eu falei, caramba, eu quero fazer mais, continuar trabalhando. E eu vi que a galera do stand-up já começou a trabalhar. E o teatro, a galera dos espetáculos ainda não. Aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer stand-up, eu vou experimentar fazer 5 minutinhos de stand-up. Mas ao mesmo tempo um dia eu falava assim, eu vou fazer. No dia seguinte eu falava, não vou fazer. Isso é loucura, eu não sei fazer isso. Como é que eu vou fazer? Não vou fazer. Só que a vida é muito doida. Meu irmão morava em Campinas, eu fui visitar o meu irmão em Campinas. Um amigo meu, Rafael Brits, que ele é empresário, tem uma empresa, a Blablart, ele empresaria muita gente grande, né? Ele, a Tati, o Nil Agra, o Junior Chicó, a Bruna Luiz, ele produz também, viaja junto com ela. Ele falou, você tá em São Paulo? Eu falei, tô em Campinas. Ele, então você vai vir aqui pra casa, porque eu quero te ver. A Yara também, a Yara é a empresária do Porchat, fala, Porchat, maravilhosa. E a Yara também, eles moram no mesmo condomínio. Aí vai ser legal. Aí eu falei, tá. Aí eu fui lá visitá-lo na Bela Vista. Fui ficar 3 dias na casa dele. Aí ele falou assim no carro, ele falou assim, Rômulo, vai ter um show amanhã do Nordestano, do Ed Gama, da galera Ariana Nucci, do Nil Agra, e nesse programa, nesse show, vamos gravar pro YouTube um quadro chamado Nordestino de Novela, que a gente convida toda semana um ator, um artista, uma personalidade que não seja nordestino para contar uma história, só que o desafio é você tem que contar a história com sotaque nordestino. E aí eles vão te corrigindo, vão brincando com você e tal. Mas não é um show de stand-up, entendeu? Então você não precisa, a sua história não precisa ser hilária. Só tem que ser uma história engraçadinha, curiosa, que você conte, a graça tá nisso. E aí eu fui, eles vão ficar te interrompendo, e aí eu fui contar a história, uma história lá, contei a história do meu nascimento, né? Que eu nasci negro, que a família da minha mãe é descendente italiana, do meu pai são todos pretos, né? Então minha mãe namorava um piloto de avião, loiro dos olhos azuis. Terminou com esse cara, conheceu meu pai, terminou com esse cara, durante umas férias, conheceu meu pai, terminou com esse cara, não contou pra minha avó, e aí engravidou desse cara. E minha mãe não contou que o filho era dele. Todo mundo achava que o filho era do piloto loiro dos olhos azuis. E quando eu nasci, foi um baque, um susto, que minha mãe teve um problema lá, que ela teve que ser sedada, não deu tempo dela contar, ela foi postergando, não contou e só descobriram que a criança era preta na hora lá na maternidade. E aí, mas você era filho do piloto, não, né? Não, eu era filho do negão, do Marcos. Ah, tá. Do Marcos. Meu pai era artista. Só que eu conto essa história no stand-up, eu conto a história do meu nascimento no stand-up e a plateia vem abaixo. Porque eu destrincho essa história toda. Vocês vão assistir no meu solo. É, no mínimo, muito engraçado, né? Cara, porque a plateia passa mal. Todo mundo espera uma criança. A plateia passa mal. E aí, eu contei essa história lá, comecei a contar essa história no show dos meninos, né? Muito nervoso. Fui contando, eles me interrompendo, brincando. Só que eles foram rindo, a galera foi rindo, eles foram rindo. Aí chegou uma hora que ele falou assim, Rômulo,
a gente não vai mais te interromper pra você falar. Conta, a gente só quer ouvir, conta. E eu contei a história, deu 17 minutos, contei a história. Quando acabou o show, que a gente chegou no camarim, tipo assim, foi massa. Eles falaram, cara, o Flávio Andrade, falaram, cara, seu stand-up tá pronto. Você tem aí, porra, conta essa história que já é os teus 5 minutos. Vai até passar de 5 se bobear e tal. Eu falei, Aí eu falei, aí quando eu voltei pro Rio, eu falei com o Gogó. Com o Maurício, né? Vou chamar de Gogó que é para as pessoas poderem identificar, tá? Ah, essa altura todo mundo já sabe. Inclusive no Instagram dele no Instagram tá Maurício Manfredi. É. Aí eu falei pra ele, eu falei, olha, eu fiz aqui, fiz em São Paulo aqui contei uma história aqui em São Paulo, do meu nascimento, que ele ama as minhas histórias. Ele sempre quis que eu contasse pra todo mundo ouvir, só que eu nunca quis. E aí ele falou assim, tô te falando, porra! Eu falei, então, contei, foi muito legal, mas era pro quadro, não era pra ser stand-up. Mas agora eu quero contar essa história como stand-up. E aí ele falou, então tu vai contar no meu show. Eu falei, oi? Ele falou, vai contar no meu show, porque eu queria começar pra 50 pessoas, num lugarzinho pequeno e tal. É essa que você conta agora? Não, não, agora já são outras, já. Agora já tô com outras. Perdi essa história. Não, mas tem outras, essas são outras agora. E aí eu falei, aí ele falou, vai contar na abertura, tu vai abrir o meu show. Porque quem abriu o show dele era o Estevão Nabote, que tá no Porta dos Fundos, né? Ele falou, tu vai abrir o meu show. Pra experimentar. Faz lá dia 16 de outubro. Foi dia 16 de outubro de 2021 que eu fiz. E aí eu fiz, foi uma loucura, pra até ver abaixo. E eu comecei a fazer. Eu tô com ele aí já. Abrindo o show dele até hoje, até então. Pra sempre. E agora, até então. E agora ele quer que eu faça o solo. Ele vai dirigir seu solo? Ele quer que eu faça... Ele diz que o solo não precisa de uma direção. Ele fala que, precisa de um arranjozinho ou outro, né? É porque é muito sua, né? Não o stand-up não tem muito, né, o que fazer. Uma supervisão que Uma chama, supervisão, né? isso ele vai fazer, supervisão. E aí eu tô pensando em fazer o meu solo no mês do meu aniversário, esse ano. Agosto. Faça, por favor. E fazer. Eu queria antes. E chamar. Eu tô pensando em Mas fazer. ainda tô com muito medo, mas eu tô com medo, tá? Ainda. Tipo, eu falo, caraca, uma hora. Mas eu tô tão feliz. Medo nunca te parou, né, Rômulo? O medo nunca me parou. Então. Mas você sabe que hoje em dia. Mas você sabe que hoje em dia eu tô um pouquinho mais medroso? Acho que é maturidade, será? Tem umas. Eu tô assim, eu falei esses dias. Eu acho que é porque agora você tem uma visão de mercado maior, e aí talvez você ache que essas pessoas grandes podem achar ruim, podem criticar mais. Mas você não tem absolutamente nada pra perder, é só mais um caminho. Sim, mas eu vou falar pra você, eu tô amando fazer isso. E quando foi que disseram que foi ruim? Não, tiveram momentos que foi ruim, teve. Terapia do Riso, a gente experimentava, as temporadas iam mudando, tinha que mudar personagem, né? Eu acho que eu fiz 2 personagens, a Barata e uma prostituta que foi muito ruim. Que eu falei, pelo amor de Deus! E eu mudei, mas o texto foi tava ruim, assim, né? Mas poucas vezes. Só que eu tenho uma coisa de muito... A comédia te leva para um lugar de... Você tá ali, se as pessoas acharem engraçado, elas vão rir. Se elas não acharem, elas não vão rir. Você vai ter que levar aquilo até o final. Eu admiro muito quem faz qualquer coisa e sobe no palco e problema. Nossa. Porque eu preciso quebrar... coisas muito ruins, eu fiquei com vergonha da pessoa. Eu fico com vergonha pela pessoa. Porque eu preciso quebrar. Eu quebro tanto a cabeça, tanto. Eu boto pra cá e mudo. É uma matemática pra mim. E aí, tanto que o Maurício briga muito comigo. Ele fala assim, cara, é pegar, fazer e contar. Eu digo, eu não consigo. Eu preciso escrever e destrinchar. Aqui eu tiro um pouquinho... Eu preciso do texto. Eu preciso saber que eu tenho um texto. Tem um roteiro, né? Que tem um roteiro, eu preciso, entendeu? Só que muita gente do stand-up, realmente, eles contam. Eles contam e tem pessoas que fazem isso. Não dá certo pra todo mundo, né? Mas não é pra alguns, realmente, é. E no meu caso, nato. No meu caso, eu sempre trabalhei com texto. Então, eu preciso decorar o texto. Eu sei que eu vou falar, mas eu preciso saber que na minha mente tá ali. Porque eu acho que quando você só conta... Você depende muito da inspiração. Igual quando você vai contar uma história pra sua família. Se você tá inspirado e confiante, que é engraçado, tão rindo, você continua, né? Se você conta a primeira coisa, todo mundo, você já fica mais broxado, né? E aí a história, o resto eu conto depois, gente, né? O stand-up não dá pra você fazer isso. Não. Se você tem 10 minutos pra fazer ali, você tem que fazer os 10 minutos. É prova de fogo, Então eu quero que as pessoas tenham um produto bom. As pessoas hoje que me conhecem, elas já esperam muito de mim. Isso também é uma pressão, né? Tipo assim, ai meu Deus. Até então, de repente, é aí que vem o medinho, né? Que você quando acha alguém que as pessoas estão elogia esperando muito. Fala, gente,
amanhã no show vai o Rômulo Belotti. Vocês não conhecem, você aguarda. Eu já fico assim, pelo amor de Deus, para de falar isso. Deixa as pessoas irem deixa eu ir com uma página em branco. Ruim, vai não. Então não fala, só deixa, porque é a surpresa. Porque se as pessoas esperarem muito, aí chegar lá e falar, gente, não foi nem tão bom assim. Mais ou menos. Às vezes a gente pega uma plateia, mas graças a Deus, a gente, mesmo pegando plateia difícil, eu ainda não tenho um dia de stand-up que eu falei assim, nossa, esse dia eu mandei muito mal. Tem dia que a plateia tá mais preguiçosa, você sai mais cansado. Você fala, poxa, nossa, eles não vieram comigo hoje tanto, né? Mas às vezes... Mas não é porque não gostaram, às não vezes é você, só tão... é a plateia, porque às vezes a plateia tá cansada, às vezes é uma cidade, é uma galera que não... É uma galera que tá, sei lá, é mais... Que tem um pessoal que eu vejo muito que é mais observador. Eles acham graça, mas não é de gargalhar. Ele observa e fala, caraca, isso é muito bom. Né? Mas a gente que faz comédia, crítico, a gente quer o pessoal que de explosão. Lógico. A gente quer gritos, A gente quer isso, aplauso cena aberta, que não vem sempre, faz parte, mas eu falo que o drama da comédia é isso. A gente nunca entra na zona de conforto, né? Porque não estou dizendo que o drama é mais fácil de fazer, pelo amor de Deus, tá? Mas a pessoa que faz drama, se a plateia rir, esboçar alguma reação, vai atrapalhar, né? A gente precisa que a plateia esboce a reação. Eu preciso que ela ria. Porque o riso dá uma musicalidade pra minha cena, né? E quando eu lanço um piadão no texto, que todo dia funciona, e de repente naquele dia não vem a risada, é o momento que eu falo, ai meu Deus, acho que eu vou sair correndo daqui. Acho que eu vou sair correndo. Acho que hoje não será? Às vezes, porque às vezes numa piada que tem piadas, tem texto que vem 5 piadas, uma atrás da outra, batida. Desse agora eu falo de festa de rico, festa de pobre. Então tem um momento que vai ter uma crescente, que eu vou falando do momento da briga na festa do pobre, que vai ter uma crescente, que aí eu não engulo saliva, nem respiro direito. Aí quando a plateia ri, quando acaba essa parte, a plateia ri, eu dou uma engolidinha na saliva e dou uma respirada. Se não vem o riso, fica um buraco. Pra mim, que eu não sei se na plateia... Eu acho que na plateia não fica, né? Porque a visão da plateia é outra, né? Depende, é porque tem gente que fica esperando dar um time pra pessoa rir. Eu nunca gostei muito disso. Não, eu vou. Eu já vi muitos espetáculos que a pessoa conta a piada e fica esperando o povo rir. Se não rir, ele respira e continua. Eu gosto desse, que não tem... Foi uma piada. Eu vou contando a história, vou contando. Claro, se a plateia aplaude, aí eu dou um tempinho dela pra ela, né? Dar uma respirada, né? Tem um momento desse texto que eu tô fazendo agora, que é a briga do... Assistam, gente, vou deixar vocês assistirem ao vivo, tá? Que eu falo festa de pobre e festa de rico. Festa de rico é engraçado, mas é um preparo pra festa de pobre, porque a festa de pobre é hardcore e é onde eu sei que a plateia é o ponto alto. É onde eu sei que a plateia vai vir comigo pra caramba, porque, né, é muita identificação. Ainda mais quando você faz num teatro Zona Norte, com muita gente do subúrbio, que se identifica com as histórias, né? Porque eu falo pra esse pessoal, né? Eu falo pra todo mundo, mas a identificação é maior, né? Maior. Então, tem uns momentos que eu sei que a plateia vai explodir, mas em alguns lugares essa explosão não vem. Mas é muito pelo público. Eu já fiz uma vez uma personagem que eu fazia, que era Branca de Neve, eu fiz no Sul. Eu fazia Branca de Neve depois do final feliz. Que dava tudo errado na vida dela, né? E aí ela contava a história dela pra plateia. E aí eu fiz essa personagem, eu fiz no Multishow também, no Prêmio Multishow. E essa personagem, o público ria muito com ela. Eu fui fazer uma vez numa cidade, que eu esqueci o nome da cidade agora. Eu esqueci o nome. É onde tem o Balé Bolshoi. Onde fica a companhia do Balé Bolshoi. É na Rússia, aquela. Enfim, eu fui numa cidade aqui do Sul. Internacional. Fui numa cidade aqui do Sul, do Brasil, do Rio. E aí o público em silêncio. Gente. O público em silêncio. Aí eu lembro que eu saí de cena assim, eu falei pro amigo meu, eles me odeiam. Eles me odeiam. E aí acabou a peça, eu falei, nossa, eu quero ir embora correndo. Eu tenho o carro pra ir pro hotel voado, porque eles odiaram a peça. Deve ter gente pedindo dinheiro lá, de volta lá na porta do ingresso. Aí daqui a pouco eu tô tirando a roupa já, o produtor vem e fala assim, ô Belotti, galera, bota a roupa. Porque tem uma fila de 500 pessoas lá fora pra tirar foto. A gente, oi? Eles gostaram? Riu. Ninguém riu. Não, vai lá. Aí as pessoas vinham tirar foto. Ai, amamos, muito legal. Parabéns. E eu falei, mas vocês se divertiram? Vocês não riram? Não, a gente riu muito. Mas é porque eles eram uma plateia que mais tímida. Mas também
Tem gente que acho que tem medo de dar uma gargalhada ali no meio do... Tem muita gente Não, que acha feio a e galera alto. da classe A, né? O pessoal, né? De poder aquisitivo maior é difícil Tem fazer mais comédia pra eles. contenção pra rir. Porque eles... não vou... Não vou rir disso. Não vou sair, não vou descer do salto aqui, gargalhar todo. Eu já fiz uma vez pra Marinha, com terapia do... Nossa. A gente fez pra Marinha, terapia do riso. Militar desce de gargalhadão, não dá, né? 2.000 militares. E aí era um silêncio constrangedor. Gente. A gente saía do palco assim, ó. Quando o colega vinha, o colega já vinha se Vou arrastando. passar mal por dentro, guardando essas A gente risadas, entrava no palco se arrastando assim, ó. Já esperando a humilhação. Foi muito... essa foi uma experiência punk, assim. Foi uma experiência punk. Morte lentíssima. É morte, né? Todo dia né? Meu Deus. Quem chega lá no Faustão quando eu fiz? Eu achei que eu fosse morrer. Foi ótimo, deu tudo certo, mas eu achei que eu fosse morrer, porque... Também era assim? De reação? Não, o público maravilhoso, mas tem o risômetro, né? O risômetro... porque o risômetro eles falavam pra você, ó, vai ter o risômetro lá, se, sei lá, em 40 segundos o público não riu, vai tocar a campainha, tchau, você é péssimo. Então... Péssimo. Não, eles não falavam assim, mas é basicamente o que a gente entendia, entendeu? É um risômetro, 40 segundos, o público no Rio, você é péssimo, vai embora, sem graça. Só que era pro Brasil inteiro, né? Então uma coisa é você fazer no teatro, tem ali aquelas 100, 200 pessoas. Foi horrível. Foi horrível pra aquelas 100, 200 pessoas? Foi vergonhoso? Foi, mas ficou ali, quietinho, né? Agora, tu vai pro Domingão do Faustão, 2013, que a audiência era aquela, né? De... sei lá quantas milhões de pessoas assistindo. Então, você fala, caraca, como é que vai ser isso, né? E no dia que eu fui, Valesca Popozuda tava... tô dando nome aos bois. Valesca Popozuda tava bombando com um beijinho no ombro. E eu lembro que Valesca tava muito nervosa. E eu vi Valesca chorar de nervoso antes de entrar. Quando eu vi Valesca chorando, eu falei, não, gente, acho que não era pra eu estar aqui de nervoso. Ela tava chorando de nervoso. Eu não sei nem se era pra eu estar falando isso aqui, mas eu lembro porque eu fiquei ouvindo a conversa. Eu fiquei ouvindo a conversa, que eu tava nervoso também, tava no corredor. Eu vi que ela tava nervosa porque ela tava rouca. E nesse dia tem uma matéria com ela, alguma coisa assim. Eu sei que ela tava bem nervosa. E eu a vi chorando, ela tava com o empresário dela, eu a vi chorando de nervoso. E eu falei, caraca, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui, gente? Mas deu certo o risômetro? Podia trabalhar no telemarketing. Não, eu entrei, antes de eu entrar, eu lembro que eu tava no elevadorzinho, né? Gravamos em São Paulo. E lá em São Paulo, na Globo de São Paulo, o elevador, o estúdio é em cima. Então eu lembro de eu subir no elevadorzinho, vestido de papagaio. Eu falei assim, ó, cabisbaixo. Aí a produtora fala, que isso? Vai fazer comédia? Parece que vai fazer uma cena de drama. O que tá acontecendo com você? Aí eu falei, não, eu só tô concentrado. Aí o produtor falou, relaxa, Romulo, são só 20 milhões de pessoas te assistindo ao vivo. filha da mãe. Eu lembro que eu fiquei atrás do palco, que você não vê o Faustão. Você passa o texto, vai pro estúdio, mas você não vê o Faustão. Você só vê o Faustão quando você entra na hora. Então eu lembro de eu estar atrás do palco, vendo no monitor o Faustão, que tava do outro lado, mas pra mim parecia que ele tava distante, né? Eu lembro de ver o Faustão e eu pensar assim, meu Deus, atrás dessa parede aqui, tá o Faustão. E daqui a pouco eu tô ali pra milhares de pessoas, pro Brasil inteiro. Aí eu olhei pro segurança e falei assim, por favor, abre a roupa aqui. O papagaio era uma roupa de papagaio meio cheia de pena. Ele abriu a roupa pra mim assim, eu fiquei respirando assim, eu falei, meu Deus, taquicardia, eu tô passando mal. Daqui a pouco alguém falava assim, vai começar, vai entrar. Eu tinha que fechar a roupa de novo. Eu fiz isso umas 3 vezes, pedi pro Pablo de segurança abrir e fechar umas 3 vezes. Aí o pessoal falou assim, olha, 3 minutos, hein? Rômulo, 3 minutos, vou repetir, 3 minutos. Não passa disso, senão vão te cortar. Falei, beleza. Aí eu entrei, né? Quando eu entrei, tipo, fez o que Deus quiser. O Faustão começou a falar, o cara que vai vir agora, já fez teatro em escola. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou morrer. Não posso morrer agora. A sensação era de morte, tá? Eu falei, eu não posso morrer agora, meu Deus, não posso morrer agora. Quando ele falou, Rômulo Belotti, vamos ver quem vem aí, mas ele não vai vir não, vai vir uma ave que ele mandou. Entra aí, ave César. Aí entrei. Quando eu entrei, é muito louco nessa coisa da gente, porque vira uma chave, entrou, abraço capeta. Quando eu entrei, que eu bati o olho no Faustão, ele fez uma coisa meio... Ele interagiu comigo meio... E aí eu entrei pro palco, comecei a brincar já com a plateia, eu tinha pedido pra ele não me entrevistar. Não pedi pra ele, vinha uma produtora perguntar, olha, você tem alguma coisa, o Faustão vai conversar com você, tem alguma coisa que você gostaria que ele falasse, assim, tipo de trabalho, né? Aí eu falei, então, eu queria que ele não me entrevistasse. A produtora, oi?
como assim você não quer que o Faustão te entreviste? Eu falei, é porque eu já vou entrar com personagem. Se eu entrar de personagem falando como Rômulo, quando eu fizer o personagem, a plateia não vai comprar. Então a magia tá em eu já entrar com o papagaio. Ela, mas se ele falar com você, eu pensei, eu não vou responder. Eu vou responder. Ele falava, eu vou responder. E ele foi maravilhoso, porque ele interagiu com o personagem. E aí, era pra eu ficar 3 minutos no palco, eu fiquei quase 7. Caramba. Porque o Faustão é muito generoso. Ele é muito E generoso. risômetro lá no alto. Foi. Em 15 segundos, o pum! Uau. 15 segundos já subiu. Aí aquilo foi me dando uma... Opa! E eu tava muito seguro, por quê? Porque eu tinha um texto que eram 11 minutos de texto, já estava cristalizado na minha mente, e eles pediram pra eu cortar muita coisa pra poder, imagina, 11 minutos transformar em 3 minutos, e eu tinha que cortar piada, porque tinha piada que falava de produto, sabe assim? Tinha uma piada de caldo quinó, não podia falar caldo quinó, tinha que mudar. Aí acabou que eu não gostei, eu falei, isso não virou piada. Mas a plateia comprou. Mesmo ele reduzido, salpicado, assim, ele ficou, não, no meu entender, ele ficou sem piada. Hoje eu olho ele, que tá lá, você botar papagaio afrodescendente no Faustão, vai aparecer. Ou botar Rômulo Belotti no Faustão, aparece. Hoje eu olho esse texto, eu acho até engraçado, assim, mas na época, como eu conhecia, sabia os pontos altos que eu tava perdendo, eu achei que ficou ruim, não gostei. Mas a plateia riu, o Faustão riu. Sinceramente, ele não riu... a gente sabe quando a pessoa ri, tipo, te apoiando quando a pessoa ri de verdade, né? E o Faustão deixou eu ficar, tipo, eu lembro que eu ficava querendo acabar e ele ficava, tipo... Segue. Ele ficava, tipo... Porque ele tá há muitos anos, né? O Faustão, muitos anos, ele sabe da importância que aquele palco, que o palco dele tem pra um artista que não é conhecido nacionalmente. E eu fiquei encantado com o Faustão da parte daquele dia, porque eu vi as histórias que eu ouvi lá também, né? Das coisas que ele faz pelas pessoas. E eu senti isso na pele quando ele falou, continua. Tipo, quando ele deu a entender que era pra eu continuar, porque eu já queria. Eu tentei encerrar, tipo, já cortar ele. Vai, tipo, vai. Porque já tinha acabado o risômetro. E quando acabou o risômetro, eu já parei. Quando eu parei, fiz assim, ele fez. Tipo, continua. Então, não lembro ser muito Bem generoso. melhor do que você. Muito. Não é ser muito generoso? Incrível. Mas muitas pessoas falavam isso dele, né? Que ele foi um divisor de águas na carreira de muitas pessoas, abriu muitas portas. Isso é muito importante, né? Você ser essa pessoa que... E ter essa noção, né? Tem essa noção do que você pode fazer para ajudar as pessoas, né? E usar o seu poder, né? A favor do crescimento dos outros. É incrível. E não perder, eu acho... Eu vi a Grace Janucas ontem falando num programa, ela falando que ela tem medo do sucesso. Tinha medo do sucesso, né? Porque... de perder mesmo a noção das coisas, o contato, né? De você, e da importância que tem você ir ao supermercado. O Maurício Manfrini, ele é um ídolo nacional, né? E assim, o que pra gente é muito, muito rápido, pra ele demora... Tipo assim, ir ali no caixa 24 horas, sacar R$50 e voltar pro carro. Pra gente isso é 5 minutos, entendeu? Pra ele isso dura 30. É um evento, cada saída. Vira um evento real. E eu fico muito impressionado como ele leva isso de boa e trata as pessoas bem e tira foto. Até as pessoas às vezes pedem vídeo, né? Tem gente que exagera um pouquinho no tempo do vídeo, né? Quer que mande pra todo mundo, quer que mande pra pai, pra mãe, pra tia, beijo. E a paciência que ele tem com as pessoas e a forma que ele lida com... Ele trata da mesma forma a pessoa que abre a porta. Ele trata da mesma forma que ele vai tratar o presidente do Multishow, sabe assim? Ele trata as pessoas, ele olha todo mundo no olho, ele ouve as pessoas de verdade. E isso pra mim é um exemplo, porque eu nunca vi, eu já vi ele cansado, exausto. Agora nas filmagens lá, né, eram cansativas, né? A gente acordava 4 horas da manhã, né? Então chegava em casa, a sensação era tipo, tomou um banho, comeu, fez assim e levantou de novo. A sensação era essa. E ele sendo protagonista muito mais. E mesmo cansado, eu via ele tirar foto com as pessoas. Chegava no show lá no Multiplan, um dia eu vi uma faxineira olhando assim, eu falei, Maurício, eu acho que tem uma faxineira lá em cima, lá atrás, ela tá querendo vir aqui, mas ela não pode. Aí ele, chama ela, vê se ela pode vir pra cá. Não é qualquer um que faz isso. Não. Entendeu? Não é qualquer um que faz isso, sabe? O respeito que ele tem pelo palco, pelo público, tirar foto com todo mundo. A gente fez o show lá em Juiz de Fora, eram 1.100 pessoas. Ele tirou foto com 1.100 pessoas depois de fazer um show. Sim, ele tirou.
dava volta, assim, a fila. Botaram ele num camarotezinho assim, as pessoas vinham, tiravam, parecia foto com o Papai Noel. Entrava no camarotezinho, tirava foto e saía pelo outro lado, assim. Então, eu aprendo muito com ele, assim, diariamente, né? Vendo. Uma escola, né? Uma escola em forma de pessoa. É uma escola, né? Porque tem uma galera que viaja, né? É triste, né? A pessoa trabalhar, tipo, com arte, assim... Crescer, né? Uma deslumbrada. Porque você desejou tanto, tá ali, desejou. Aí depois chega, as pessoas te reconhecem, você tá fazendo o que você quer, você tá ganhando um dinheiro bom, aí você vai maltratar as pessoas, vai não querer tirar foto com as pessoas, sabe? Esse lugar pra mim, eu acho... Esse lugar pra mim, eu acho que nunca vai acontecer de... Claro, pode ser que eu esteja em algum momento cansado, tá? Mas eu acho que eu valido muito cada conquista, né? Essa coisa que eu falei, esse exercício que eu faço de agradecer todos os dias. Né? Eu faço porque eu quis muito estar no estúdio de televisão, quis muito estar no palco. Sim, e também não tem fim, né? Uma busca que... Isso daí, o que você tá vivendo agora, pode ser muito maior. Então, a gratidão, ela é um exercício que também traz esse... Sim. É importante pra gente crescer, pra gente não deixar de lembrar onde tava, né? De onde veio. E é muito doido, assim, porque agora que eu estou fazendo audiovisual, né? Então, eu digo que eu tô engatinhando. Eu tenho 20 anos de carreira no teatro, mas audiovisual pra mim é muito novo. Essa coisa das pessoas agora começarem a me reconhecer bem aos pouquinhos ainda, né? Na rua, mas ainda é novo. Então, tipo, se alguém ficar me olhando, eu ainda deixo a pessoa no tempo dela. Pra ela poder... Gente, viu Rômulo na rua? Fala logo com ele. Fala, gente. Fala porque eu vou achar que você tá me achando parecido com o sobrinho, o primo, o vendedor de não sei onde. Eu não vou achar que você tá me reconhecendo por causa de algum trabalho. Ou você pode ser um psicopata. Não vou achar. Eu não fico com medo, mas não vou achar. Eu fui no shopping agora, o Caxias Shopping. Muito público do Paulinho Gogó tá ali no Caxias Shopping, né? Muita gente que assiste os shows e tal. Aí eu achei tão legal que eu fui agora fazer as compras de Natal. Eu tava sozinho no shopping, fui lá comprar umas coisas que eu queria. E aí toda hora vinha alguém e botava a mão no meu ombro, um casal. Sempre um casal, né? Oi, Belote! Isso é muito legal, né? Íntimo. É muito legal, né? Porque a princípio eu olhava tipo assim, eu falei, será que é vizinho que eu não tô, vizinho do bairro que eu não tô reconhecendo? Mas não, depois virou a ficha, tipo assim, não, cara, são as pessoas que assistem show, assistem as coisas, né? Mas é muito novo pra mim. É novo pra mim e tá aos pouquinhos ainda, Ainda bem, né? que eu chamei ele agora, porque daqui a pouco não vai ter mais espaço na agenda. Claro, aí essas pessoas vão pra Hollywood, ó. Amém, Senhor, por favor. Me venha um contrato aí de 2 milhões. Já. Por favor, eu recebo. Rômulo, fiquei muito feliz de ter citado o convite. Imagina. Amei conhecer um pouquinho mais da sua história. De verdade, assim, é muito bom a gente ver o crescimento das pessoas, entender esse lugar aí de busca que é difícil mesmo, é perrengue pra caramba e de resiliência. Então, sei que meu orgulho não significa muita coisa, mas estou muito orgulhosa de você. Claro que significa. Claro, imagina. Não, claro muito mesmo. Muito orgulhosa da sua caminhada, do que você tá, como você tá alcançando as pessoas, fazendo o que ama. Porque tem isso, né? Fazer o que ama não é tão fácil assim. Tem gente que acha que, você faz o que ama, então tá tudo bem. Não, às vezes fazendo o que ama é difícil pra caramba também, é muito perrengue. É uma responsabilidade muito grande, né? Com as pessoas que esperam da gente coisas. Mas acredita, gente. Corre atrás, busca, entendeu? Eu não tô numa zona de conforto ainda. Então eu não tô aqui naquele lugar de, gente, olha aqui onde eu cheguei. Não é esse lugar aqui, né? Eu tô dividindo um pouquinho a minha história de busca, de fé. Hoje eu tenho conquistado coisas que eu sempre desejei, mas ainda estou em busca, né? Ainda estou na caminhada. O jogo não tá ganho. Mas eu acho que é isso. Eu acho que cada dia é um degrau, sabe, assim. Sim. E cada dia eu subo um degrau e eu gosto muito de subir esse degrau e olhar pra trás e falar assim, deixa eu só dar uma olhadinha pra eu lembrar onde eu queria estar. O quanto eu já subi. Que legal. Porque senão fica nessa de... Igual a criança que quer ter a piscininha, aí tem a piscina e depois ela fala, agora eu quero a piscina de 2.000 litros. Aí não aproveita mais aquela piscina porque tá ligada na outra piscina que é maior. Então, eu faço muito isso, né? Porque realmente a nossa vida é uma correria, né? A nossa vida é uma correria, então hoje é um trabalho, daqui a pouco às vezes você fica pensando, e amanhã, quando é que vai ser? Então eu não faço isso. Eu tô fazendo um trabalho aqui hoje, eu não fico pensando, depois desse filme, será que vai pintar esse, né, eu aproveito esse, eu sou blogueirinho pra caramba, então vai lá nos meus stories, eu
Faço make-off. Sigam o Rômulo, tá? Rômulo Me Belotti sigam. lá nas redes sociais. O pessoal do filme falava, o Rômulo é o nosso blogueiro, né? Tudo que a gente não posta, é só repostar dele. O pessoal fala, eu tenho preguiça de postar, eu só reposto o Rômulo. A gente não sabe quando vai passar por isso de novo. Cada evento ali pontual. O pessoal tem preguiça de postar, o povo com 1 milhão de seguidores, eu fico revoltado, o povo com 1 milhão de seguidores, eu falo, gente, aí os seguidores desse povo com 1 milhão de seguidores, vem no meu story e fala assim, fulano não posta nada, eu venho ver tudo aqui por você. Aí melhor pra você. Eu falei, não, acho ótimo. Melhor pra ele. Eu acho ótimo. Obrigado, viu, pelo convite. Então, a gente fala muito. Eu ia dar um podcast de 4 horas, porque tem história pra caramba, tem muita coisa gostosa pra falar. Mas é isso, desejo... Não sorte, né? É sorte também. Sorte acho que é uma consequência do pacote das coisas que você tá buscando, mas desejo que essa escada continue aí a crescer. Amém. E você só suba e continue encorajando, inspirando pessoas por onde você passar, porque... Amém. É um trabalho muito gostoso, muito bonito. Ai, que bom. Tá bom? Que bom. Gente, o episódio está no YouTube e no Spotify já. Então sigam nossas redes sociais, do Não Foi Sorte no YouTube, Spotify, no Instagram. E curtam, compartilhem. O Rômulo também, sigam ele. A gente se vê no próximo Não Foi Sorte. Um beijo.